cercarei de ti, minha alma te anela e tem sede. Olá, irmãos, boa tarde. Estamos dando início a mais uma aula da nossa escola dominical. Estamos estudando a revista Vivendo a Fé, que trata dos livros dos profetas Abacuque e Obadias. Esta série de aulas teve início com a aula do pastor Paulo, que fez uma apresentação da revista e uma abordagem sintética dos livros de Abacuque e Obadias. A aula número 1, que realmente deu início à sequência da revista, foi a aula ministrada pelo presbítero Josival, e foi uma introdução de um modo mais completo ao livro de Abacuque. Hoje a nossa aula vai tratar especificamente dos 4 primeiros versículos do primeiro capítulo do livro Abacuque. Para dar início a essa aula, vamos começar com uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Pai, pela essa oportunidade que tu me uses, Pai, como teu instrumento para levar a tua palavra a cada irmão, a cada família, a cada lar, Senhor. Que a tua palavra leve conforto para esses irmãos que se encontram afastados socialmente, Pai. Que tu nos conforte, toque os nossos corações para assimilar a tua palavra, Pai, e recebermos o conforto que só tu podes dar. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o tema da nossa aula é indignação, clamor e denúncia. Vocês vão perceber que houve uma inversão. A aula passada, ministrada pelo professor Sérgio, foi a aula de número 3. Um acidente aí que fugiu da sequência. Mas ele abordou o tema de modo completo e não houve prejuízo para o entendimento. Vocês vão perceber isso. De qualquer forma, a série de aulas está gravada, está lá na mídia da igreja, lá no YouTube. E eu recomendo a todos os irmãos que ainda não assistiram e aqueles que queiram rever de novo, que façam isso. Às vezes eu costumo rever as aulas mais de uma vez. Então tá lá. Vamos lá. Então, o que vai tratar a nossa aula de hoje? Como que era o cenário lá em Judá, que Abacuque, que despertou a indignação de Abacuque. Então, tinha muita indignação, quer dizer, muita injustiça com as viúvas, muitas brigas. E Abacuque, como profeta, ele tinha conhecimento de tudo aquilo. Então, aquilo revoltava ele. E a gente vai ver no livro aí que a oração dele a Deus, quando ele se dirige a Deus, até parece mais um desabafo, uma coisa muito forte. Isso é tipo de uma relação íntima, né? Parece, de certa forma, uma transgressão, mas ele se dirige a Deus de um modo muito submisso e muito confiante. Vamos acompanhar. Então, no texto básico, a gente vai ver aí que é de Abacuque de 1 a 4, né? Então, em síntese é isso. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Eu acho que tem alguma similaridade com os nossos dias, para ser bem sutil. Vamos. Tem algumas leituras bíblicas que eu recomendo para os irmãos que ainda não viram, que possam acompanhar esse texto aí, dentro do possível, esses textos. Vamos lá. Mateus é um texto muito conhecido, Mateus 10:12, né? De modo simples, ele fala: bem-aventurado, Deus fala para a gente, bem-aventurado as pessoas que sofrem perseguição por minha causa, pois delas é o reino de Deus. No Salmo 13,
tem muita similaridade com o texto do profeta Abacuque, né? Ele, em síntese, começa assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para que sempre? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? E eles concluem assim: mas eu confio na tua benignidade. Cantarei ao Senhor, porquanto tem me feito muito bem. Em Jeremias 6:8, ele começa falando assim: Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Ou seja, ele diz: fugi do meio de Jerusalém. Falei isso aos filhos de Benjamim. Jerusalém há de ser castigada. E conclui lá no final do texto, no versículo 8, dizendo: corrija-te, ó Jerusalém, para que minha alma não te aparte de ti. Esta é a mensagem que Deus fala para Jerusalém naquela época. Em Jó, o texto de Jó é muito conhecido, o livro de Jó é muito conhecido, nós conhecemos o sofrimento que Jó passou, né? E aqui no capítulo 19, 1 a 7, Jó reafirma sua fé no Redentor. Em Isaías 59, ele é um salmo de confissão e penitência. A mão do Senhor não está encolhida, para que não possa te salvar, nem seu ouvido agravado, para que não possa te ouvir. Mas vossas iniquidades o separam do vosso Deus. Aí ele conclui dizendo: a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Em Jeremias 9, de 1 a 6, aí está escrito: a corrupção, eles falam da corrupção moral em Judá. É exatamente do que trata a Abacuque. E em Isaías 5:10, ele fala do juízo de Deus contra os assírios. Então, recomendo essa lição aos irmãos e vai ser muito edificante. Vamos dar sequência. Então, na introdução aqui, vamos ver como você reage diante de mais uma denúncia de corrupção. Então, nós vemos todos os dias aí nos nossos noticiários, jornais, TV, rádio, é o que mais fala de denúncia, né? Nem incentiva a gente a não verificar, a ouvir os jornais. Às vezes a gente já está cansado de tanto ouvir isso, né? Mas, enfim, o que é corrupção? A gente já parou, vamos parar para pensar um pouquinho. O que significa corrupção? O que é corrupção? Por que ela se alastra assim em nível tão amplo? De onde que começa isso? Será que isso está enraizado na cultura das nações corruptas? E a gente para pensar como é que se faz. O que é corrupção em si? Então, olhando o dicionário, eu peguei alguns significados de maneira bem sintética. Tem corrupção, aí dá a ideia de decomposição, ideia de suborno, que é o que mais se ouve nos noticiários, e ausência de interesse ou compromisso pelo bem comum. Será que nós já pensamos nisso, nessa parte? A corrupção começa com ausência de interesse pelo bem comum. Será que nós que somos cristãos, seguidores de Cristo, nós temos interesse pelo bem comum? A gente já pensou nisso? Quando a gente toma qualquer medida, a gente está pensando no bem comum? Tem outro dia eu ouvi uma história muito interessante de uma pessoa que ele é descendente de
de japonês, e contou a história de um rapaz que foi trabalhar numa empresa lá no Japão, e ele pegava carona com um funcionário lá de lá, né? Então eles chegavam na fábrica de manhã cedo, e geralmente antes de todos. E ele chegava no estacionamento, e ele ia lá para a última vaga que tinha no estacionamento, sendo que tinha um monte de vagas próximo da porta ali, né? E aquilo chamou a atenção do brasileiro que estava lá com eles, né? E ele perguntou, mas por que tem tanta vaga aqui do lado, você sempre vai colocar lá na última? Ele falou, não, é porque eu cheguei, nós estamos chegando aqui tempo, a gente tem tempo suficiente, e provavelmente vai chegar pessoas em cima da hora. Só que se essa pessoa chegar e for colocar lá, ele vai perder mais tempo, provavelmente ele não vai ter tempo de chegar não vai chegar em tempo no horário, no local de trabalho. Então, é uma coisa simples, mas que me chamou a atenção, porque ele estava pensando no bem comum, essa pessoa. Eu não sei se talvez nem seja um religioso, não pode ser que seja da nossa religião, cristão ou não sei, mas isso é uma forma de pensar no bem comum. E nós, será que a gente pensa isso? A gente chega no mercado lá, a gente vai a primeira vaga que tiver mais ali do lado do portão, né? Não é isso? Talvez a gente não seja nem por maldade, mas é uma forma, é o que está na nossa cultura. E aí eu pergunto, será que a corrupção não começa assim? Quando a gente, na educação dos nossos filhos, será que não está lá? É a maneira de encarar uma fila, coisas simples, maneira de compartilhar um presente, um brinquedo com um amiguinho, sabe? Acho que são coisas que é para a gente pensar. Por que a corrupção ela já começa lá em cima? Será que ela já chega lá no alto? Começa de lá, grande? O cidadão que chega no poder, ele já chega lá, bom, já que cheguei aqui, então tentar obter o melhor para mim, sair daqui, eu sair bem, né? Talvez não seja lá, talvez ela comece em níveis, ou numa esfera bem inferior, para poder chegar lá a esse ponto. Eu entendo que é algo que a gente deve pensar a respeito. Agora vamos imaginar um cenário de Abacuque. Abacuque estava naquela sociedade, ele era o profeta, era um líder de Deus, e ele estava naquela comunidade convivendo com toda sorte de corrupção, de coisas erradas, de injustiça. As viúvas, né? E as viúvas eram sustentadas pelos maridos. Se elas não tinham marido, como que elas sobreviver? Então, elas tinham direito delas lá. A lei garantia algum direito para elas, mas esse direito não era respeitado. E aí vamos ler aqui o que diz, para a gente fazer um estudo, fazer um acompanhamento mais ao pé da letra aqui no livro de Abacuque. Começou no livro capítulo 1, inciso 1. Esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. A queixa de Abacuque. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes tanta maldade? Melhor, por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedecerá à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Então, essa é a indignação de Abacuque. Então, que diz? Vamos analisar o verso 1. A sentença é revelada ao profeta Abacuque. Qual é a sentença? Ele tem a visão. Será que nós, todos da sociedade, digamos, aqui a sociedade brasileira, nós conseguimos perceber a corrupção? É provável que não. Grande parte da nossa sociedade, dos nossos concidadãos, é possível que eles não tenham conhecimento. É possível, e eu até acredito que muitos acham,
normal. Quando precisar de alguma coisa, a gente vai lá pedir a um padrinho político, pedir a benção a alguém. Ah, eu tenho um doente que está levar no posto médico, eu tenho que, para ele ser atendido lá, eu tenho que falar com fulano de tal, vou lá, é meu líder, porque não posso ir direto. Parece que nós que estamos aqui na cidade grande, parece absurdo falar isso, mas isso é comum lá nos sertões. Então, infelizmente, ainda existe esse tipo de coisa. Então, o pessoal não tem essa visão da corrupção. Então, aquilo que provavelmente lá na sociedade do Judá, muitos não tinham, mas que tinha o Abacuque, ele tinha esse conhecimento, porque Deus deu para ele esse poder. E nós, sociedade, que temos um conhecimento, talvez a gente tenha uma responsabilidade maior do que os demais. Nós temos essa visão. O que passa nos noticiários, muitas vezes os noticiários são enviesados, ela tem um viés. Se a gente olhar em vários canais dos meios de notícia, a gente percebe que existe, as informações variam de um para o outro. Mas a gente que tem nós temos um senso, eu acho que a gente pode concluir de alguma forma. Então, os canais, às vezes, eles têm seus próprios interesses também. Aí, no verso 2, Abacuque pergunta: até quando, Senhor? Porque a indignação gera uma denúncia. Ele vai lá e põe a boca no trombone. Oh Deus, ele não se conformou com aquilo. No verso 3, vamos ler o que diz no verso 3. Por que me fazes ver tanta maldade? Isso. Deus faz ele ver a maldade nas pessoas, nos líderes, os líderes espirituais da época, os líderes religiosos, que eram quem comandava a nação. Ele diz: por que se me fazes ver isso? E será? O que nós vemos trazendo para a nossa sociedade de hoje? O que Deus nos deixa ver? Por que nós às vezes temos um privilégio de saber o que se passa? Embora a gente não esteja lá observando, mas a gente percebe isso. A gente sabe, a gente conhece razoavelmente o que é a norma, o que é a lei, o que diz. Porque na nossa sociedade de hoje a lei está aí, está aberta. Os atos, eles são complicados. Mesmo que às vezes tentam se ocultar de alguma forma, mas nós temos ferramentas. Mas só que às vezes a gente nem vai ver, né? Dá muito trabalho, né? Tem isso. Deixa para lá. E aí o verso 4. Diante da visão, o profeta contempla as consequências da corrupção. Vamos ver o que ele diz. Por isso, ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Se o texto de Abacuque estivesse falando do que se passa no país, no Brasil, por exemplo, ele estava super atualizado. Então tem muita coisa, a gente vê isso no dia a dia. Só que, o que se faz? Vamos trazer para nós, os cristãos, seguidores de Cristo. O que é seguidor de Cristo? As pessoas que nós elegemos Jesus Cristo como nosso Salvador, não é isso? O que Jesus diz? Quais foram os 2 mandamentos, principais mandamentos que Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós olhamos lá no slide anterior que corrupção uma das formas de corrupção é quando fere o interesse do bem comum. Então, se fere o interesse do bem comum, é corrupção. E não está fazendo pelos irmãos, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos calar diante da corrupção, diante da injustiça. Abacuque nos mostrou que isso não é uma opção. É isso? Vamos sequência. Abacuque se vê diante de uma visão da realidade de Judá. A situação da sociedade era calamitosa.
E aí ele fala, até quando? A expressão de desespero do profeta diante da injustiça. Violência. O grito do profeta resume a violação deliberada dos direitos do povo de Deus, que era oprimido pelos judeus poderosos. É isso aí. E aí, o que Jesus nos fala sobre isso? O que Jesus nos diz sobre esse tema, sobre corrupção? Será que quando a gente põe a boca no trombone sobre a corrupção, sobre qualquer um ato errado, alguma coisa, isso vai ser uma coisa simples? É óbvio que não. Então, quando a gente deixa de fazer, é temendo a reação. E aí o que Deus nos diz? O que Jesus Cristo nos fala sobre isso? O que Jesus tem a nos dizer diante do clamor do profeta? Aquilo que está lá em Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essa é a resposta de Jesus. Portanto, não podemos nos calar diante das injustiças e da corrupção, sob pena de estarmos transgredindo as leis de Deus. Jesus ainda nos diz, diante do cenário que contempla a corrupção e injustiça, Deus aponta para a fidelidade ao reino de Deus. Olha, a fidelidade ao reino de Deus. A infidelidade ao reino de Deus promove a corrupção. É isso que Deus diz. O que é a corrupção? A corrupção é o resultado da infidelidade ao reino de Deus. Aquele povo de Deus, lá de Judá, que Deus tirou do Egito e trouxe para Israel, aquele povo que foi eleito por Deus, aquele povo estava transgredindo as ordens de Deus, as ordens divinas. Então, eles estavam sendo infiéis. E aí, qual foi o resultado da infidelidade? Aquela toda sorte de corrupção que estava acontecendo lá. A infidelidade ao reino de Deus aqui ele diz, a fidelidade ao reino de Deus nos fará suportar a corrupção e violência. Então, é a fidelidade que nos dá força, que nos dá inspiração, nos dá segurança. Suportar sem calar, mas denunciando a infidelidade do povo de Deus diante do cenário em que vive. Então, suportar sem calar, mas denunciando a infidelidade do povo de Deus diante do cenário em que se vive. Qual a mensagem que fica para nós nesse estudo? Fica a lição de que, diante da corrupção, temos 3 atitudes a tomar. Nós temos que nos indignar. Jamais podemos perder a capacidade de indignação. Na medida que nós fizermos isso, nós estamos passando a concordar com ela. A maldade, a injustiça se apresentam diante de nós. Então precisamos levantar a voz contra ela. Como é que a gente levanta a voz? Primeiro, para Deus. E depois, para todos que estão em nossa volta. Quando a gente vê uma criança fazendo algo errado, a gente tem que ensiná-la. Isso não é correto. E explicar o porquê. A gente não precisa ser rude. A gente viu como é que Jesus tratou. Como é que Jesus tratou nas diversas situações em que ele foi confrontado. Jesus sempre agiu de modo elegante. Vamos imaginar o caso lá de quando ele foi confrontado com uma mulher, que os judeus lhe trouxeram essa mulher que havia sido pega em situação de adultério, e segundo as leis de Moisés, na interpretação deles,
aquela mulher deveria ser punida com apedrejamento até a morte. E levaram para Jesus perguntar: o que você acha disso? Como você vai fazer? Você concorda com isso? A lei de Moisés manda fazer isso. E você? Jesus parou um pouquinho e, de um modo elegante, falou: bom, quem de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? E o que eles fizeram? Ciente da situação que estava, né? Todos saíram, ninguém fez. E a lição que ele deu para a mulher: vá e não peques mais. É isso? Então, diante da indignação, a maldade e a justiça se apresentam diante de nós. É isso que a gente vê. Está sempre diante de nós e nós precisamos reagir contra ela. Qual foi a atitude de Abacuque? Clamor. Ele pôs a boca no trombone. Ele clamou a Deus. Ele teve uma revelação. Revelação que nós cristãos, muitos de nós temos. E nem todos, infelizmente, né? Porque nem todos têm o conhecimento, né, das situações, não tiveram a mesma oportunidade. E às vezes o sistema trabalha também para que isso ocorra, para que existe uma certa ignorância no meio do nosso povo. Então, diante do clamor, aí a revelação, diante da revelação, Abacuque clamou. Ele se indigna. E indignado, ele clama. Então é isso que a gente tem que ver. Quando a gente tem diante de uma injustiça, diante da corrupção, a gente clama. Para quem temos os diversos meios, inclusive de anonimato. Hoje a lei nos permite isso. E faz o que? Denúncia. A injustiça está corrompida. Temos que denunciar. Isso é um dever do cristão. Para concluir, não devemos permitir que a injustiça, a corrupção e a violência lhe façam duvidar do Senhor ou rebelar-se contra Deus. É o que, a primeiro momento, pareceu em Abacuque, né? Ele falou com Tom: até quando, Senhor? Por que você não me ouve? Deus deu uma resposta para Abacuque. A resposta está a partir do versículo 5. Esse é o tema da aula 3. Essa aula foi investida, foi dada na aula passada, mas ela está de um modo abrangente e você pode entender, não tem nenhum prejuízo para o entendimento. Você consegue perceber como Deus age constantemente em sua vida? Isso é perceptível. Será que nós percebemos a ação de Deus? Ou às vezes a gente recebe tantas bênçãos que a gente nem lembra, né? Como disse o hino da nossa igreja. Diante das injustiças da vida, não se abata, mas permaneça fiel a Deus. Precisamos permanecer fiel. Isso que nos dá mais força, gente. Na medida que a gente fracassar, deixar de fazer, nós vamos nos tornar cada vez mais fracos. Por quê? A nossa falha, ela contribui para a nossa fraqueza. Sempre vai ser mais difícil retomar. Sempre vai. Não é impossível, mas sempre vai ser mais difícil. Porque uma fraqueza leva a outra, uma falha leva a outra. Então, precisamos permanecer firmes diante das injustiças. Aquilo que eu já falei, precisamos, indigne-se. Não podemos jamais perder a capacidade de indignação. Faça sempre firmando na vontade de Deus e na palavra de Deus. E aí, se você passa por algum momento difícil em sua vida, saiba que Deus não está alheio ao seu sofrimento. É aquilo que Abacuque falou e Deus estava ouvindo. Aquilo que está lá no Salmo também. Então, Deus não, a mão de Deus não encolhe, o ouvido de Deus não está gravado para que não nos ouça. Às vezes, as nossas iniquidades que põem uma barreira, que nos separam de Deus. Vamos permanecer em Deus. Era o que tínhamos para hoje, irmãos. Desejo uma boa semana a todos e torço para que esse afastamento social se encerre logo e nós possamos nos encontrar. Então, um abraço a todos e até a próxima.
acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado.